Bom, nós vamos começar essa correção considerando os exercícios A, B e C, porque eles tratam basicamente do mesmo tema, né? Quando nós temos o termo necessidade energética ou o termo gasto energético, estamos tratando do mesmo assunto. A necessidade energética ela é considerada quando você vai fazer uma previsão, considerando aquilo que, no caso, o rapaz ele vai fazer. E o gasto energético ele é considerado depois que o rapaz fez. Mas, basicamente, nós precisaremos trabalhar com as atividades que o rapaz faz nesse período de tempo determinado pela questão e a tabela A, que mostra o gasto energético por algumas atividades no tempo de 1 hora para um rapaz que tem mais ou menos o mesmo biotipo que esse do exemplo. Bom, então na letra A nós precisamos considerar as atividades que o rapaz faz entre 6 da manhã e 1h30 da tarde, né? E as atividades são essas daqui que aparecem no vídeo. Considerando a tabela A, então, que traz, por exemplo, o consumo de energia em 1 hora quando ele está sentado, quando ele está caminhando lentamente, quando ele está estudando, nós podemos, então, chegar à seguinte conclusão. Considerando o número de horas de cada atividade, então o rapaz ele gasta 42,5 quilocalorias no café da manhã, 110 quilocalorias na caminhada, 425 quilocalorias estudando e 110 quilocalorias na caminhada. Isso vai resultar, então, num total de 687,5 quilocalorias nesse período estipulado pela questão A. Na questão B, o período determinado para análise é das 15h30 às 18h30. O rapaz, então, ele anda de bicicleta, vai para um treino de natação, provavelmente volta de bicicleta, né? Então, de novo, consultando a tabela A, nós temos o valor gasto por 1 hora de atividade na natação e no andar de bicicleta. Então, considerando o que o rapaz faz, nós temos 400 quilocalorias quando ele anda de bicicleta e 1.000 quilocalorias na natação, o que vai totalizar 1.400 quilocalorias nesse período. Já na questão C, nós precisamos olhar com calma a rotina diária do rapaz para verificar todas as horas de sono dele. Então, existem horas de sono do período noturno e existe 1 hora de sono no período da tarde, né? E aqui, pela tabela A, a gente percebe que cada hora de sono o corpo do rapaz consome 65 quilocalorias. Então, nós temos 8 horas de sono noturno, o que totaliza 520 quilocalorias, e 1 hora de sono à tarde, 65 quilocalorias. Isso dá um total de 585 quilocalorias nas horas de sono. Já para as questões D e E, nós precisamos usar a resposta da letra C, né? A partir da resposta da letra C, por conta da análise da tabela, nós concluímos que o corpo do rapaz consome energia enquanto dorme. Então, se o corpo consome energia enquanto dorme, não tem como o corpo repor energia dormindo. Na verdade, você gasta energia dormindo. E essa é a explicação da grande maioria das pessoas, por exemplo, acordar depois de uma boa noite de sono com fome, né? Então, essa afirmação estaria incorreta, né? O corpo gasta energia. O corpo só repõe energia quando ele se alimenta. E o que pode explicar, né, o gasto do rapaz enquanto ele dorme? O próprio funcionamento do corpo, né? Então, as atividades normais de funcionamento do corpo, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, o funcionamento cerebral e dos demais órgãos que continuam funcionando enquanto você está dormindo. Bem, da questão F em diante, você precisa usar as demais tabelas, né? A tabela B e a tabela C, e ainda usar a tabela A, né? Na questão F, por que o nutricionista fez a questão de sublinhar a palavra alguns no título, né? Bom, se nós lembrarmos de quando analisamos a tabela TACO para castanha do Pará e para a batatinha, a gente percebeu que existem inúmeros nutrientes que os alimentos têm, né?
E os nutrientes, eles são considerados nutrientes quando o corpo precisa absorver esses materiais para funcionar. Então, naquela tabela apresentada pelo nutricionista, ele dá alguns, poucos nutrientes que o corpo do rapaz precisa, né? Sendo que muitos outros não estão na tabela. Por isso que ele usou a palavra alguns. Na letra G, a ideia é que você considere, então, todas as atividades que o rapaz realiza nas 24 horas. Então, você vai consultar a tabela A, vai consultar os cálculos que você já fez para as primeiras questões da ficha, e aí, a partir da somatória de todas as atividades que o rapaz realiza, considerando o período de tempo que ele realiza cada uma dessas atividades, você faria a somatória total e chegaria então na necessidade energética do rapaz, se nós pensarmos tudo o que ele precisa para passar bem o dia, ou você pode chamar também de gasto energético do rapaz, quando você considera que ele já passou por todas aquelas atividades, então o quanto o corpo dele consumiu durante essas atividades. Fazendo a somatória de todas elas, considerando o tempo em que ele realizou cada uma delas, nós temos um total de 3.140 quilocalorias. Bom, a questão H é uma questão de vários gabaritos possíveis, né? Então, primeiro, imaginando que são 6 refeições, nós temos um arranjo como este daqui. Café, lanche 1, almoço, lanche 2, jantar e lanche 3. A ideia da coerência que é proposta no enunciado é você considerar que, principalmente, almoço e jantar são as refeições maiores do dia. Você pode considerar que o almoço e o jantar têm mais ou menos o mesmo tamanho. O café da manhã vem atrás do almoço e do jantar e os lanches são as refeições menores. Então, uma possibilidade de arranjo é essa daqui. O café representaria 20% da necessidade de carboidrato, o lanche 1, 5%, o almoço 30%, o lanche 2, 10%, o jantar 30% e o lanche 3, 5%. Esses arranjos podem mudar, né? Uma outra possibilidade, por exemplo, é manter o café com 20%, o lanche 1 com 10%, o almoço com 25%, o lanche 2 com 10%, o jantar com 25% e o lanche 3 com 10% também. Ainda assim, almoço e jantar ficariam como maiores refeições, seguido pelo café da manhã. Bom, nessas porcentagens você iria calcular, baseado em 471 gramas de carboidrato por dia, que é a necessidade que o nutricionista do rapaz calculou, você usaria então essas porcentagens para chegar nesses valores de massa, que seriam os valores que o rapaz deveria obter em cada refeição para que, no final do dia, ele consiga aquela quantidade total de carboidratos que o corpo dele precisa para funcionar. Bom, nessa questão você deveria calcular a quantidade de carboidratos que poderia ser obtida no almoço descrito para o rapaz, né? Para você chegar nessa quantidade, você deveria consultar essa tabela e ajustar as quantidades, porque essa tabela foi construída considerando 100 gramas do alimento. E se você voltar na descrição do almoço do rapaz, você vai perceber que nem todos os componentes do almoço do rapaz foram consumidos na quantidade de 100 gramas. Então você deveria fazer cálculos de proporção para chegar nos ajustes adequados, né? Fazendo os ajustes adequados, o rapaz ele obteve um total de 85,31 gramas de carboidrato. E considerando que ele precisa de 471 gramas de carboidrato no dia, essa quantidade do almoço ela representa 16%. Então, esses 16% representam a porcentagem do valor diário de carboidrato do rapaz. As questões J e K, elas são muito parecidas com a questão anterior dos carboidratos, só que agora para o valor calórico, né? Então você vai usar a mesma tabela, mas você vai tomar o cuidado agora para consultar a coluna indicada por energia em quilocalorias. E aí, lembrando que você precisa fazer os cálculos de proporção para ajustar as quantidades que foram consumidas no almoço do rapaz, né? Então, considerando o valor calórico de tudo que ele consumiu e nas quantidades corretas, o total do almoço do rapaz seria de 604 quilocalorias.
considerando as 3.140 quilocalorias que são necessárias por dia para esse rapaz, essa quantidade que foi obtida ou que seria obtida no almoço representa aproximadamente 19%. E aí, a última questão pede um raciocínio sobre a obtenção, né, do valor diário de carboidratos. Será que o rapaz chegaria com 471 gramas? Analisando uma refeição só, é muito difícil responder essa pergunta, mas você pode fazer uma estimativa, né? Naquela divisão que nós tínhamos proposto na questão H, em que o almoço e o jantar eles dariam conta, cada um, de cerca de 25 a 30% do valor diário, no almoço exemplificado na ficha, o rapaz conseguiu menos de 20%, né? Você calculou 16%. Então, se na maior refeição do dia ele já conseguiu menos do que era previsto, é muito provável que nas demais ele consiga menos também. Seria muito difícil compensar o que ele não conseguiu no almoço nas demais refeições. Então, é provável que o rapaz não obtenha o valor diário de carboidratos.